Olá, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nesta manhã tão gostosa, manhã 25 de junho de 2020. Nesse dia tão agradável, o céu aberto, mas com um clima também um pouco ameno, podemos estar aqui para poder fazer a nossa devocional diária no Salmo de número 85. Salmo este dos filhos de Corá. Portanto, vamos com esta bela melodia, que é o mestre de canto, e lembrando que os salmos eram canções que Israel cantava, eles pedem o perdão de Deus. Diz assim: Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviastes. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é pensarmos que a salvação, ela é possível. E alguém poderia perguntar: salvação de quê? Eu tenho necessidade de ser salvo? Que ideia é essa? De onde provém tal pensamento? Do que eu preciso ser salvo? Sim, nós precisamos ser salvos. Israel, nesse tempo, clamava a Deus pela salvação e pela libertação. Israel era cativa. Israel era escrava, era prisioneira. Estava longe da sua terra e da onde era a localidade que Deus tinha dado a Israel há muitos anos. Nesse tempo, Israel era prisioneira. E os filhos de Corá clamavam e escreveram essa melodia lembrando e clamando a Deus: restaura, restabelece a nossa salvação. E pediam o favor de Deus. Por isso eles diziam: favorece-nos, restaura a prosperidade, perdoa a iniquidade, encobre os pecados. Por quê? Porque a condição de cativeiro de Israel, a condição de prisão, de escravidão, foi consequência do pecado. Portanto, eles pediam a Deus: esquece os nossos pecados, encobre os nossos pecados, liberta-nos, nos limpa. Esquecer, não porque Deus não ia olhar para o pecado e ignorá-lo, mas porque Deus ia ter um olhar de graça para essa condição de Israel. Isso hoje acontece em nossa vida. Portanto, quando aqui os filhos de Corá, eles dizem então sobre a graça de Deus: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Querido, a graça de Deus nos alcançou. O favor de Deus, aquele que nós não merecemos, mas por Deus, por amor, nos delegou, nos presenteou, podemos dizer assim. Ela se encontra com a verdade, porque a graça anda ao lado da verdade, e a verdade é Cristo. E a justiça de Cristo
morte de Cristo na cruz, ela se estabelece em nós como um caminho de paz. Portanto, a graça de Deus veio pela verdade única, caminho perfeito que é Cristo. A morte de Cristo nos traz justiça, e a justiça estabelece paz em nossa vida. Portanto, que você possa estar trilhando os caminhos de Deus, porque Ele traz vida e paz. Querido, que você fique nessa meditação do dia de hoje, busque a Deus, peça salvação, peça o perdão. Bom dia, fique com Deus.